Opa, beleza, pessoal? Hoje a gente está aqui para a nossa segunda aula do curso de Android. Meu nome é Paulo, eu estou aqui diretamente da Estônia e a gente vai ver bastante coisa agora. Na aula passada, a apresentação foi sobre layout HTML. Foi mais um desenho, alguma coisa assim. Mas assim, beleza. Eu sei fazer imagem, sei fazer coisa, eu sei fazer botão, mas as páginas estão todas separadas. O que a gente faz a partir disso, né? A aula de hoje vai ser para isso. A gente vai ver como ocorrem as interações entre as páginas, ok? E é uma coisa interessante aqui. Eu sei que essa aula ela vai olhar e vai ficar, meu Deus, eu estou muito confuso, não sei o que. É de propósito. Os conceitos de Android, os conceitos de Kotlin, a gente está vendo eles juntos. E isso é uma coisa difícil, para dizer o mínimo. Mas eu achei importante a gente começar com uma coisa básica para dar aquele uhul, eu estou fazendo alguma coisa acontecer, que motiva. E depois da aula de hoje vai ter uma aula específica sobre alguns conceitos de Kotlin, algumas coisas que vão ser interessantes para realmente se aprender. Mas por enquanto isso é meio que uma introdução, uma apresentação inicial de certa forma, sabe? Que a ideia é justamente preparar vocês para a gente ter nosso curso aqui desenvolvido. Eu quero todo mundo animado para poder fazer isso, né? Para poder fazer o nosso app. Tanto o Ricardo, que está aqui presencialmente, quanto o pessoal que está acompanhando pelo remoto. Vamos começar? Bora! Bora. Só uma coisinha para começar mesmo. Aqui da aula passada eu já coloquei um GitHub no nosso negócio do Estranatec para que vocês possam ver certinho. Cada aula vai ter um GitHub adequado com desafios e coisas que eu estou propondo nos finais das aulas. A ideia é justamente vocês terem um modelo para onde começar, porque estão, meu Deus, não sei para onde começar, tá muito difícil e tal. Isso daqui pode ajudar. Eu espero que, pelo modelo, vocês possam construir mais coisas, usar e tal. Não seja só, deixa eu só pegar um modelo pronto aqui e olha só que legal. Não, a meta aqui é aprender. Se pegar só o modelo pronto, você estaria se enganando, você não estaria aprendendo. Então, o modelo está aí para poder sanar dúvidas e poder construir coisas por cima. É meio que o nosso modelo padrão da aula para ter uma base, uma apostila, sabe? Então, no GitHub do Stonatech está lá disponível. Vamos começar a aula? A qualquer momento. Isso. Vou fazer uma revisão rápida. Primeiro, a gente vê aqui que a gente tem layouts, views e constraints. A gente viu no nossa aula anterior que o layout é o todo da página, a realidade total aqui da tela. Os views são as coisas dentro, né? As imagens dentro. Então, a imagem, o texto, o botão são as views. E as constraints são as restrições que fazem cada coisa ficar no seu lugar. Você diz, você tem que ficar entre esse e esse. Você tem que ficar a 16 dp desse ou desse. São restrições que forçam que aquele elemento fique apenas naquele lugar, que ele não possa ir para nenhum outro lugar. As constraints elas são importantes e são uma descoberta que a gente teve recentemente com a invenção do Constraint Layout, que é um tipo de layout. A partir daqui a gente tem uma outra parte de revisão que são activities ou atividades. E eu acho importante frisar o que está acontecendo aqui, justamente para a gente ter uma base melhor pro que está sendo dito. Tá, beleza. Esse é o ciclo de uma atividade. Todo aplicativo no seu celular vai seguir esse ciclo. Então, começa e tem essas funções: onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy. OnRestart, enfim. O que é o onCreate? É quando de fato
a atividade está sendo criada. Você abriu pela primeira vez o seu aplicativo. Então, beleza, não tinha aplicativo ligado, agora eu abri o aplicativo. Isso é o onCreate. Tá, beleza, mas qual a diferença então do onCreate, do onRestart e do onResume? Não é tudo a mesma coisa? Não. O onCreate ele acontece só uma vez quando você cria o aplicativo. Então, beleza, abri o WhatsApp. No momento em que eu liguei o WhatsApp, rolou o onCreate. Eu posso minimizar o WhatsApp depois e o onCreate não vai acontecer de novo até eu fechar totalmente o WhatsApp e aí começar de novo. Antes disso, o sistema não vai fechar. Ele fica em stand-by ali esperando você voltar. E aí que entra o start. Por quê? Esse stand-by esperando você voltar é o onStart. O onStart, ele é um momento em que a sua atividade ela volta a ficar visível. Então, ela aparece na frente para você talvez interagir com ela, mas ela ainda não tem nenhuma interação com você. Ela só está visível na tela. Então, você pode... Como posso dizer? Você ainda não está interagindo com ela, mas ela apareceu na tela. Ela não está em primeiro plano, não está nada. E o que é a onResume? A onResume é quando está em primeiro plano. Por quê? Porque o celular ele pode estar rodando 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo. Mas ele só pode funcionar uma de cada vez. Só tem uma que tem permissão para interagir com o usuário. Você está no WhatsApp, você não consegue usar o YouTube enquanto está o WhatsApp. Você tem que usar o WhatsApp. Então, a atividade que está, enquanto está no primeiro plano, funcionando e permitindo uma interação, aí é a atividade que está no onResume. Ah, não, mas o YouTube eu consigo ouvir o YouTube enquanto eu estou mexendo no WhatsApp na frente. Você não consegue interagir com o YouTube. O YouTube ele pode até estar mandando algum sonzinho, alguma coisa, mas você não consegue, enquanto você está mexendo no WhatsApp, ficar escolhendo um vídeo no YouTube e pedir para ele rodar um novo vídeo no YouTube para você. Essa interação usuário e Android, ela só acontece em quem está em primeiro plano e está com a permissão de interagir. É quem está no onResume. Quem está visível não necessariamente tem permissão para interagir. Pensa, por exemplo, quando você está mexendo no WhatsApp e aparece aquela pop-upzinho de uma ligação. Ah, a ligação está aqui, ligue conosco e tal. Você não pode mexer no WhatsApp até você clicar ali na ligação para você aceitar ou negar. A ligação, ela veio para frente, ela veio para interagir. O WhatsApp, agora ele não está mais em primeiro plano, ele não está mais funcional. Você tem que primeiro fechar a outra que está com a permissão. E depois você volta para o WhatsApp. E é aí que a gente vai chegar no outro lado. Aliás, está muito rápido? Não, tá tranquilo. Perfeito. E é que a gente vai chegar no outro lado. Porque se tem 3 diferentes para ligar, tem 3 diferentes para desligar. O que é o on pause? Ele é exatamente o oposto ele é exatamente o oposto do resumo. Então, o on pause, a activity ela perde a capacidade de interagir. Aliás, então, nesse exemplo do WhatsApp, você tem a ligação que aparece em cima. O WhatsApp ainda está visível para você por debaixo, mas você não consegue clicar nele, não consegue escrever nele, até que você resolva ali. Então, o WhatsApp ele está on pause. Se você minimiza o WhatsApp e coloca o YouTube na frente, o WhatsApp ele não está desligado, mas ele não está mais em primeiro plano. Esse caso é o on stop. Então, no on stop, a atividade ela perdeu a visibilidade. Você não sabe que ela existe ali. Ela está esperando a hora dela de voltar. Muitas vezes você tem o on pause e o on stop sendo utilizados como a mesma coisa num código. Porque o que define se um estado está on pause ou on stop é quanto tempo ele está fora de primeiro plano. Mas na prática, o teórico é esse. Se você só não está mais interagindo, mas ainda está em primeiro plano, ainda está na tela, é on pause. Se você não está mais na frente da tela, on stop. Eu estou dando um lag, né?
Belezinha? Belezinha. E esse último é o onDestroy. O que é o onDestroy? Eu coloquei ali Omae wa mo shindeiru. Nani? Basicamente, o onDestroy é o que de fato vai fechar a atividade. Se você não usar o onDestroy, em nenhum momento ele vai fechar. E aí é o famoso caso da pessoa que está com 67 abas de Chrome abertas, uma do lado da outra e nunca fechou nenhuma, porque ao invés de fechar de fato, tá só abrindo outra. E pensa, não, mas eu fechei o Chrome. Não, você deu on stop. Você tirou ele da sua frente. Ele ainda está rodando, as abas ainda estão abertas, você só não fechou. E daí você tem 67 abas de Chrome rodando ao mesmo tempo. Então, beleza. Deu para fazer uma revisãozinha legal? Sim, show de bola. E aí, nesse caso também, a memória foi pro saco, né? E nesse caso a memória foi pro saco. Então, vamos começar. Beleza, tem essa atividade, tem essa coisa, mas ok, eu estou fazendo as activities, os XMLs da aula passada, mas, poxa, não está interagindo nada com nada. Eu clico no botão que eu inseri e ele me manda de volta para o mesmo XML. Como que eu posso interagir? Bem, esse identificador ele é meio que um GPS que conta para o código, é desse amiguinho aqui que eu estou falando. Porque, pensa, beleza, eu quero que eu mande o meu botão, eu clique nele e ele mande para a tela de list view. Como que o código sabe qual é a tela de list view? Intent. Então o intent ele é isso, ele é um objeto, aguarde a próxima aula para saber o que é um objeto. Ele é um objeto que chama a activity desejada. Então, que nem na foto aqui. Eu tenho o intent da classe B, no momento em que eu tenho intent da classe B, no momento em que ele dá start na activity que tem o intent, ele vai lá olhar no códigozinho e vai procurar a activity que tem essa intent. É essa daqui? Então vamos. E é importante mostrar aqui esse Android manifest.xml. O que é isso? Todo código tem. Você abre, você cria uma nova activity, né, no Android Studio, mesmo até a empty activity e tal, você vai ver que entre as coisas que cria, ele sempre cria o Android manifest. O que ele é? Ele é uma colinha de todas as atividades que seu programa tem. Então eu fiz um XML novo, eu quero que ele apareça ali. Eu fiz um Kotlin novo que ele quer aparecer ali. Você tem que adicionar ele no Android manifest. No momento que você colocou o Android Manifest, a atividade que você quer, você pode usar intents para buscar essa atividade quando você quiser. Então, beleza, coloquei o list view no manifest. Aí a atividade principal, eu clico no botão, mando o intent do list view, quando eu clico no botão, e ele vai abrir. E essa declaração de intent, tá tudo bem por aqui? Tamo indo, tamo indo. Quer que eu explico de novo, mais devagar? Não, tô pegando, tô pegando. Ok. Pode seguir. Essa declaração ela pode ser explícita ou implícita. Então, se eu quero fazer uma declaração explícita, o que eu faço? Direto, start activity, em parâmetro da activity, intent. Eu falo, começa a atividade. Que atividade? Essa. Perfeito. Mas eu posso fazer outra coisa também, que é a chamada declaração implícita, que é o que a gente vê nessa imagem de baixo aqui. A gente tem um Android que tem um intent. Esse intent, ele tem parâmetros. Ok, tem esse parâmetro, beleza. E eu dou o start activity intent. Mas eu estou fazendo isso de uma maneira indireta. E ele vai ter uma decisão de parâmetros. Se eu mando o parâmetro ação e dados, eu posso ir para activity 23. Se eu mandar dados e categoria, eu vou para activity 42. O que eu estou colocando ali de parâmetro, olha só, temos pessoinhas. Múltiplas pessoas querendo entrar. Entrar. Opa, belezinha?
Opa, boa noite. Boa noite, Ademir mandou vocês? Oi, vim lá da Agentes Dev, que a É, Carolis mandou o link lá. sim, sim, é a Carolis. Eu chamo ela de Ademir. Entendi. A gente está começando agora, eu fiz uma revisão básicazinha, e aí a gente está falando de intents agora. Só para eu entender mais ou menos, o que vocês conhecem mais ou menos de Android até o momento? Nada também é uma resposta válida. Estamos todo mundo aqui para aprender. Ok, eu vou continuar então. Vamos lá então. Só voltando um pouquinho, o intent ele é um GPS das nossas atividades. Então, eu tenho uma tela de WhatsApp. Eu cliquei na tela de WhatsApp e ele vai entrar no contato da Carolis, por exemplo. Como que ele sabe qual é o contato da Carolis? Ele é um stalker, por acaso? Não. O meu aplicativo, o WhatsApp, ele tem uma tabelinha ali que diz todas as activities. Então, beleza, eu tenho A, B, C, D, E, a tabelinha. E quando eu vou iniciar uma atividade nova, eu vou iniciar uma tela nova para o computador, eu falo para ele, então, eu quero que você vá para esse daqui. O intent ele é um objeto que tem um GPS de qual é a atividade a ser usada. Então, se eu passo um intent para uma função start activity, eu estou falando, comece uma tela nova. Que tela? Essa. Eu estou dizendo para o nosso isso. É isso daqui que você vai fazer. Isso daqui que você vai abrir. Perfeito. Então, a partir daqui, essa declaração ela pode ser explícita ou implícita. Explícita, eu só falo, começa activity, qual? Essa. Ou implícita, começa activity, qual? Essa. Mas o intent ele tem alguns parâmetros junto e dependendo do parâmetro que for enviado, você pode começar uma activity ou outra. Tudo bem por aqui? Tudo certo até agora? Eu sei que foi um pouco pego no pulo, assim. Eu peguei um pouquinho, mas realmente isso daí já é meio xadrez na minha cabeça. A declaração implícita e explícita. É, Uhum. Pensa assim, imagina, acontece aqui algumas coisas de programação orientada a objetos. Explicando para o Matheus e para o Hugo, as duas primeiras aulas que eu estou fazendo agora é uma explicação só como fazer o seu próprio programinha, alguma coisinha assim, só para motivar vocês a começar alguma coisa, ver funcionando e tal, animar. A partir da próxima aula, eu vou pegar uma coisa mais teórica e explicar a programação orientada a objetos e as coisas do tipo. Se vocês conhecem já programação orientada a objetos, é fácil entender mais ou menos o que está acontecendo com esse objeto. Né? Mas, para o Ricardo, que eu acredito que não tem essa iniciação ainda, imagina o seguinte, Ricardo, eu vou fazer uma abstração, ok? Imagina que o Start Activity ele tem várias funções com o mesmo nome. Então, Start Activity, esse parâmetro. Start Activity, esse parâmetro. São vários parâmetros diferentes, mas a mesma função com o mesmo nome. Seria meio que um filtro você você passar o intent, mas passar o intent com parâmetros e dependendo do parâmetro você está chamando a função A, B, C, D, E. Então, por exemplo, a função salada de frutas, que o parâmetro é banana e maçã, é diferente da salada de frutas, que o parâmetro é morango e amora. Uma delas é uma salada de frutas cítrica, a outra delas é uma salada de frutas vermelhas. Como que você sabe a diferença? Pelo parâmetro. Isso é uma declaração implícita. Você não está dizendo diretamente qual é, mas você tem meio que um filtro, que esse filtro está te dizendo qual vai ser chamado ou não. Na prática, o que está acontecendo aqui é um GPS. Eu preciso mandar o código, a localização. Mas já está no Uber, você tem que mandar a localização. O intent é isso. Ele é a localização do Uber para que o seu código saiba qual é a página que ele tem que visitar. Ok? Melhor? saquei, saquei. O que é Activity, né? Para vocês que chegaram agora. Activity é isso daqui, ó. Uma tela de celular é uma atividade, uma activity.
Coisas que acontecem aqui. Elas podem aparecer na tela e apenas a que está mais na frente é a que de fato está interagindo com a pessoa. Então, por exemplo, apareceu a telinha ali de celular em cima. O WhatsApp que você estava mexendo, você não pode interagir até você responder aquilo ali. Ah, não, mas eu consigo ver YouTube por detrás. Você consegue, enquanto você está na tela do WhatsApp, escolher um vídeo novo no YouTube no mesmo celular e mudar os vídeos no YouTube enquanto você mexe no WhatsApp? Não, porque a interação está exclusiva do WhatsApp, que está na frente. Então, as activities são as telas que aparecem na frente. E você só tem uma delas que vai acontecer ao mesmo tempo. O que a gente está discutindo agora beleza, eu fiz a activity nova bonitinha, mas como que eu mudo de uma para outra? Porque senão as telas estão todas separadas, né? Como é que eu coloco o linkzinho nela que muda? Né? Cliquei no botão, eu quero mudar. O que acontece? Isso acontece por meio do Intente. Intente esse GPS. Posso continuar, todo mundo? Beleza. Só uma coisinha. Numa aplicação assim, por exemplo, vamos pensar, sei lá, no WhatsApp. A tela ali onde ficam as conversas que eu tenho no WhatsApp é uma activity. Aí vamos supor que eu vá, sei lá, vou para a página lá de configurações. Ela também é uma outra activity do WhatsApp, né? Quando a gente vai desenvolver o projeto, cada telinha do meu projeto é uma activity. Exato. Show. Então, cada tela é uma activity diferente que você interage. Às vezes, o mesmo programa tem várias activities. Uhum. E aí, é o caso, por exemplo, de você ter o WhatsApp um aberto naquela telinha de espera e o outro num outro contato, alguma coisa assim. Uhum. Hugo, você ia falar alguma coisa? Vocês falaram ao mesmo tempo? Não, eu tô concordando mesmo, que deu pra entender tudo. Ah, beleza. Bem, vamos continuar então. Essas interações dos intentes, como que elas acontecem? Elas acontecem através dos listeners. Existem outras formas de interação, existem outras formas de receber e mandar sinais. Tem listeners, receivers, observers, mas isso iria um pouco além do escopo por enquanto. A gente está aprendendo Android e Kotlin ao mesmo tempo. Então, vamos primeiro se ater no que dá para fazer em alto nível, antes de ver mais a fundo, né, a teoria por trás disso. Primeiro, vamos ver o que, se você der para uma criança de 5 anos fazer, ela vai lá e vai conseguir fazer se virar sem entender nada, e depois a gente vai ver a teoria do porquê que isso está acontecendo e tal, né? O listener é o que a gente precisa ver por enquanto. O nome já diz, ele escuta. Ele tá lá e ele tá esperando algum dado mudar. Quando você clica num botão, você usa um listener, que é um listener tão usado que já tem um próprio, né? O on-click listener. Que, beleza, eu ativei esse listener, opa! Ele clicou no botão, eu ouvi aqui, ele clicou no botão. Isso quer dizer que eu tenho que fazer alguma coisa. Então o listener, ele é uma exceção, né? Para quem entende de Java, mas ele, na prática, ele atua beleza, ele clicou no botão, vou fazer alguma coisa aqui, vou atuar, ele não é literalmente uma exceção, mas enfim, vou atuar e fazer o que o código está me mandando fazer. Então, beleza, clicou no botão, eu ouvi, eu vou mudar de página para outra página que ele pediu, ou clicou no botão, eu vi, eu vou fechar a tela. Então, todo botão, ele tem um click listener, essa função já pronta do Android, que ela vai permitir para a gente colocar alguma coisa. Então, na prática, como que a gente faz para uma tela e para outra? Simples. A gente prepara um click listener, que quando ele é ativado, ele muda para outra tela utilizando a intent daquela tela. Mas pera. E como que eu acho a tela? Como que eu acho o intent? Como que eu... Né? O que acontece a gente tem uma função específica que é findViewById. E o que isso funciona? Bem, eu vou disponibilizar para vocês depois a aula anterior que fala dos XMLs.
Mas o XML, ele é similar a um HTML. Ele é onde você programa, né, a imagenzinha bonitinha. E entre os comandos, você tem a opção de colocar um ID. E os IDs, eles ficam salvos no próprio aplicativo do Android. Então, em qualquer lugar você consegue acessar esse ID. E a função Find View by ID é você dá o ID para ela e ela vai te devolver a view em que esse ID está declarado. Então, eu fiz um botão aqui bonitinho. E esse botão eu dei o nome para ele de botão. Beleza. Coloquei esse ID botão. Se eu colocar Find View by ID botão, no caso, né, arroba, mais ID, blá, 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 ele vai devolver um botão. E esse botão, ele vai devolver a view onde esse botão foi colocado. Na prática, ele vai devolver o intent. Mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que. Tem um exemplo aqui. Eu acho que essas coisas elas ficam muito etéreas em nível muito alto, então eu tenho exemplo de como isso está funcionando. Então, ok, eu estou ali no meu código principal e eu crio um valor botão. Que ele é, né? Que é esse botão? Eu uso o Find View by ID e pego o botão para mim. Beleza, tenho aqui esse botão. É o mesmo botão do XML que eu programei. Esse First Activity aqui. Também que tem um botão. Quando eu dei um ID para esse botão e eu coloquei ele aqui, o meu código ele sabe que esse valor botão ele está recebendo esse valor botão ele está recebendo este botão. Então ele já sabe só pelo ID qual é o botão que a gente está falando, qual é a activity que a gente está falando. E se ele sabe qual é a activity, ele consegue achar o intent. Justamente a gente vem aqui no Set on Click Listener, que a gente cria, né? Beleza, tem um botão, muito maravilhoso, vamos fazer o listener dele. Eu coloco o intent ele pega a activity onde está acontecendo isso e, perfeito. Start Activity, intent. O que está acontecendo aqui? Vamos ver de novo. Eu tenho esse botão, essa activity. E essa outra activity que tem o que eu quero passar, né? Eu quero ir dessa para essa. O que eu faço? Nessa daqui, eu coloco um on-click listener para ouvir este botão. Quando ele é apertado, ele vai fazer esta linha de código. Que esta linha de código vai passar um intent. Qual o intent? O da main activity, que é esse segundo. E vai usar start activity da intent. Vai mudar de página. Todo mundo entendeu? Dúvidas? Eu posso explicar de novo, se alguém quiser. Com outras palavras e tal. Não, por aqui tranquilo. Posso continuar? Pode. Ok. E aí, ok. A gente tem, então, o básico para a gente fazer essa mudança acontecer. Mas, Paulo, só uma coisa. Esse código aí, ele seria gerado quando eu pressionasse o botão ou eu já teria que colocar esse código lá no meu programa antes de... Não, você coloca o código. Para que ele entenda que eu quero passar de uma activity para outra. Você coloca o código. Todo aplicativo, ele tem dois códigos para cada activity. Ele tem o XML, que é onde tem todo o desenho, é igual um HTML, é o desenho mesmo. E você tem o .kt, o .kotlin, ou .java, mas Kotlin é mais legal. Que é onde tem o código. Então acho que eu já até sei. Lá no XML é onde a gente consegue, todo esse desenho, toda essa parte visual. E lá no .kotlin ou Java é onde vai ficar toda a codificação, né? O que vai rodar por trás, mesmo para fazer o sistema entender os comandos que a gente quer que ele faça. Exatamente, front e back. Então, sempre que a gente tiver alguma coisa lá trabalhando no XML, a gente vai ter um espelho, digamos assim, dos códigos rodando lá no .java. Sim, .kotlin.
com o mesmo nome. Então, se eu tenho o mainActivity.xml, eu tenho que ter o mainActivity.kt. Aham. E Não aí, pode nem ser nome diferente. eu não tenho essa informação para te dar, mas eu acredito que não seja esse o caso. Aham. O que eu posso dizer é, cada um desses estados aqui, um create, um start, um resume, um pause, um top, lá, vai estar definido no .kt, no back-end. Ou ele vai ter um padrão, ou você cria o seu. E aí, para cada coisa que está acontecendo, você vai ter ali o seu código. Então, você colocar, quando eu faço um create, o que eu faço? Quando eu faço um start, o que eu faço? Quando eu faço um resume, o que eu faço? E por aí vai. Show. Entendi. Aí, isso tudo que vocês estão vendo, isso tudo, é por meio de intent. Mudar a activity inteira. Mas uma coisa que vocês já viram, por exemplo, quando eu tenho uma página que tem ali, faça login ou cadastre-se. E quando você faz o login, a página fica a mesma, só que ao invés de ter ali login, tem o seu nomezinho, o seu perfilzinho, certo? Como que ele faz isso? Ele vai ter uma página exatamente igual, mas só mudando ali em cima? Não parece meio desperdício? Ah, aí é que entra a parada que você falou dos parâmetros, né? Da questão do intent para o outro que eu esqueci o nome. É isso? Ou eu tô viajando? Não, tá viajando. Isso da declaração implícita, imagina o seguinte, eu tenho uma activity que tem a foto de uma salada de frutas cítricas. Então, banana, laranja, essas coisas. A Certo. outra é uma activity que tem a foto de uma salada de frutas vermelhas. Então, amora, morango, essas coisas. Certo. Quando eu faço um start activity que tem como parâmetro banana e laranja, eu estou falando da salada de frutas vermelhas? Não. Exato. Então, se eu estou falando da salada de frutas cítrica, eu passo os parâmetros e dessa maneira implícita ele vai descobrir o que está acontecendo. Ah, acho que agora eu tô começando a entender. Então, você vai ter a salada de frutas cítricas, a salada de frutas vermelhas. E eu tenho a função salada de frutas. Qual é a salada de frutas? Ah, eu quero essa salada de frutas que tem banana e limão. É a salada de frutas cítricas. Eu tenho essa que tem mirtilo e morango. É a salada de frutas vermelhas. Você pode ter um filtro para fazer essa declaração indireta. Ou você pode só declarar diretamente. Mas aí que vem a parte legal, que é... E se eu quero trocar só uma parte? Eu não quero trocar a activity inteira. Eu quero trocar só uma parte. É aí que vem o fragment, que é o hipster da parada. Eles são uma outra maneira de você mudar a tela da activity. Ao invés de você mudar a activity inteira, você tem uma template. E essa template, ela muda partes dela como se fosse bloquinho de Lego. Então, por exemplo, eu tenho 3 fragments aqui. 3 fragments aqui no passarinho. O primeiro tá like the article, sim ou não. O segundo, article, like, sim, não. O terceiro, thanks, sim e não. Só mudou essa faixinha em cima. Por que eu vou precisar de 3 activities diferentes, onde tudo é exatamente igual, menos a faixinha? Não faz sentido. Inclusive, você pode saber que é isso que está acontecendo toda vez que você vai num settings. Por exemplo, a Motorola ela tem os settings de gestos, né? Que as páginas são tudo iguais. Por exemplo, você está no celular e você vê que é tudo igual as opções, né? Então, melhor, você tem o contato da Carolis e o contato do Paulo. Como você sabe a diferença entre o contato de um e de outro? Ele vai fazer uma activity para cada um. Imagina a loucura que seria para um aplicativo guardar a activity de perfil de todos os contatos de WhatsApp que você tem. Pode crer. É loucura!
Imagina, a pessoa tem. Imagina aqueles grupos de WhatsApp que a tia coloca você, que é tipo um zilhão de pessoas que fica passando aqueles coisas de não caia no novo golpe. O WhatsApp vai precisar ter uma activity para cada pessoa que tem ali. O código ia ficar maior do que a Wikipédia. Não ia ter servidor que aguentasse. Não ia ter servidor que aguentasse. Então, o que ele faz? Ele, ao invés de ele criar uma activity inteira, ele tem um template. E o template, ele muda de acordo com os dados que você passar. No caso do perfil de WhatsApp, você tem ali foto, descrição, grupos que faz parte e mídia, essas coisas, certo? Certo. Esses campos, eles são todos vazios. O que os contatos decoram? Uma structzinha com os valores corretos. E aí, quando eu vou criar o perfil de contato, ele fala, esse contato tem informação assim, assim, assado, coloca aí. Aí vai colocar a foto da Carolis bonitinha, vai colocar o coisa de perfil dela, os grupos que você faz parte, se tiver algum ou não. Inclusive, se você não faz parte de nenhum grupo com uma pessoa, não aparece nada ali, certo? Certo. Seria o normal. Uma tela de fragment sem nada é uma tela em branco. E aí você preenche essa tela de acordo com os fragments que você está colocando ali. É bem Lego mesmo, sabe? Saquei. Mas é aquilo. Por conta disso, o fragment ele é um pouco mais difícil de fazer. Com certeza. Você tem aqui o primeiro, Hello First Fragment, e o segundo. O que muda? O primeiro fragment tem Hello First Fragment e o botão escrito Next. O segundo não tem isso e tem um botão escrito Previous. Mas a tela branca atrás é a mesma. É a mesma activity, só está mudando o que está acontecendo ali. Show. Saquei. E o que acontece aqui no código, né? Isso é um código de fragment que funciona. Você tem... É o código dessa tela aqui. Você tem o onCreateView. Eu criei. Vai ter esse inflator. O que o inflator faz? Ele cria o fragment. Ele infla o que vai ser colocado ali. Então, esse next, esse botãozinho, ele é inflado ali no create. E você prende ele, né, com esse binding. Você coloca ele ali, você coloca o container, as coisinhas, tudo bonitinho. Quando a view é criada, ok, ele vai colocar o set on click listener. Beleza, eu tô aqui esperando você clicar em alguma coisa. Clicou, eu vou mudar da activity 1 para 2. E o que encheu ela? Aquele onCreateView. OnCreateView eu vou criar essa view nova, o que eu vou colocar nela? Eu coloco isso, isso e isso. Eu tenho que mudar de view, o que eu faço? Eu coloco set on click listener, clicou no listener, eu mudo para outra. E daí na outra vai ser a mesma activity, só que com isso, isso e isso. Show. Saquei. Então assim, o fragment ele é mais complicado. Bem, vamos terminar com um desafio. Você teria na aula passada o fácil layout de 2 activities que tem disponível no Git do Historiotech, caso seja necessário. E aí, eu peço... Não, beleza, parte 1 do desafio. Implementa um botão nas duas, um botão para ir de um e outro. E aí, através dos listeners, você faz com que ele pegue a intent e vá de um para outro. Então, 2 activities, um com botão, um com botão. Clico nesse botão, vai para essa. Clico nesse botão, vai para essa. Aí você vai ter uma interaçãozinha ali. O que você poderia fazer dessa maneira, né? Tipo, só com isso? Uma Pokédex. Você tem o List View com todos os Pokémons bonitinhos. Você clica no item do Pokémon e ele vai para a página do Pokémon. Aí você clica no... Isso não é parte do desafio, estou só dando exemplo. Você clica na partezinha ali, Habitat. Aí ele mudou e foi para uma intent do Habitat. E por aí vai. Só com o que a gente viu na aula 1 e na aula 2, dá para fazer um app de Pokédex inteiro.
Claro, Show. claro que aí você precisaria de muitas, mas muitas activities. Seria uma maneira totalmente não otimizada, que demoraria tempo pra caramba, e eu não sei nem se valeria a pena. Mas é uma coisa que você pode fazer. Aham. E bem, esse é o desafio que a gente está colocando aqui. É o desafio fácil. Qual é o desafio difícil? Faça a mesma coisa com fragments. Pode mudar fragments. Pode colocar, sei lá, você tem uma foto de uma pessoa com um botão capitalista, comunista. Daí você aperta o botão capitalista, a pessoa troca para uma imagem de uma pessoa rica. Você clica em comunista, a pessoa troca para uma pessoa pobre, alguma coisa. Pobre não é. Passando fome, alguma coisa assim, sabe? Aham. Você pode brincar com coisas assim. E tá tudo bem. Mas, assim, Fragment é uma coisa mais complicada. Vamos deixar isso, né, como o desafio difícil. O desafio fácil, pega suas activities, tenta implementar listeners para que elas possam interagir entre si, trocar entre si. Aí vai ser o suficiente para fazer um mini códigozinho, uma mini coisinha, sabe? Aham. Tipo, sei lá, se eu pegasse, vai, eu tô lá tentando, né, concluir uma página de login de um app do Stone, por exemplo. Uhum, Aí, sei lá, se eu fizesse, mesmo que ele não, nem valide os valores, né, qualquer e-mail, qualquer senha, e aí, login, e aí aparecer um login, seria, e, né, e passar para a página, e aí, sei lá, tem que inventar alguma página, né, para uhum, aparecer depois. Mas já uhum. seria um exemplo prático, né, da Sim, atividade. sim, é um exemplo perfeito. Beleza, eu vou tentar. Faz o seguinte, conforme você for fazendo, cria uma pastazinha sua naquela coisa lá de Android, upa, pra você ter, tipo, é isso daqui que eu fiz, quer dar uma olhada e tal. Aí Aham, eu posso ajudar beleza. também com coisas que forem necessárias. Pode criar sua pasta Aham, ali, colocar Android Ricardo e tô aqui pra essa coisa. fechou. Vou tentar. Vai conseguir. Bem, é isso. Obrigado. Eu espero que tenha sido uma aula legal. Os conceitos, por enquanto, eles são meio etéreos, porque eu ainda não expliquei alguns temas e tal, teóricos. É só pra gente começar brincando, começar se divertindo, e aí já ter alguma coisa mais. Uhul, estou fazendo coisas acontecerem! Porque senão, vamos, programação orientada, objeto, sabe? Show de bola, perfeito, Perfeito. Paulo. Bem, é isso. Muito obrigado você que veio hoje, Ricardo, pessoal que veio, mas vocês veio embora no meio, pessoal que está acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, pelo canal, pela aula. Muito obrigado a todos vocês. E a gente se vê na próxima aula. Na próxima aula, a gente vai começar uma revisão teórica sobre programação orientada a objetos e aí a gente vai conseguir entender melhor tudo que a gente estava vendo em alto nível por aqui. Beleza? Beleza. Paulo, só uma coisa, ficou muito legal, hein, cara, os seus slides aí, meu. Ficou muito Uhum. bacana.